Oi, Neuma. Olá, João, como vai? Ótimo, boa Boa noite. noite, boa Na noite. medida do possível, a gente vai se cuidando e caminhando, não é isso? É verdade. E Precisamos, aí, com certeza. E precisamos. aí, desde já agradecer pela sua disponibilidade para a gente prosear aqui durante essa hora. E aí, é uma conversa muito leve, muito significativa que a gente vai construindo a partir, né, das nossas vivências, a partir de uma perspectiva da cartografia, né, que é esse instrumento que nós vamos criando os nossos mapas existenciais, sociais, a partir das nossas vivências, afetações, pensamentos, emoções, enfim, daquilo que nós somos e construímos como pessoa dentro de uma sociedade, né, e tudo aquilo que interage a nossa vida. E aí a galera tá entrando, né? E aí, deixa eu dar aqui boa noite pra. Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. Ah, boa Quem tá noite para entrando aqui. Tereza também, minha amiga. Ah, que massa. E aí, por enquanto a galera vai entrando, eu vou pedir licença para cantar uma música, que é o tempo que a galera tá chegando, né? Aí a Rosimar entrou, deve ser uma amiga sua, É minha prima. sua prima. Pronto. E aí, durante a música, se a galera for entrando, você pode falar, porque é a sua galera, né? E aí Sim, tem tudo a ver com o, esse momento, né? O convite para esse momento. O Roberto entrou, Roberto Freire, no Roberto, contexto assim. isso também. Pronto, a Roberto, gente vai boa noite, estar. Roberto. Seja Coisa bem-vindo a boa. todos. E aí, só para esclarecer desde já, né, esse perfil, esse projeto iniciou numa conversa formal entre amigos, que justamente é convidado para, no momento de isolamento social, distanciamento social, e não só nesse momento, né, mas na vida, discutir, né, em relação à necessidade do cuidar de si, do mundo e do outro no contexto das crises contemporâneas. E aí tem muito pano para manga para falar em cima desse Temos que tema, né? discutir. É verdade. Aí Oi, eu vou cantar só para que a gente possa se utilizar da arte, né? sim. Para que a gente possa ser inspirado por ela. Nesse tempo que nós somos convidados a modificar a nossa velocidade, né? Das atividades, enfim. Acho que essa música cai bem. Ah, Boa noite. boa noite, Rosimar. Vou pegar esse tornando. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Tá chovendo aqui em Caicó. Sempre que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou, tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para Para... florir. muito bem. Valeu. Vamos combinar um lugar desse aí, né? Né? Quando esse momento passar, né, de isolamento social, com certeza. Ponta Negra é um lugar muito Sim, convidativo para a gente fazer luau, fazer encontro,
trocar Verdade, uma prosa de maneira presencial. E verdade. aí, vamos iniciar, né? E a galera que está chegando, Sim. seja bem-vindo, né? Eu sou o João Moisés, Costa. meu amigo Moisés. Eita, a Rafaela também ainda está aqui. Rafaela, a gente proseou essa semana já, foi uma prosa bastante rica e tem sido, cada prosa com seu gostinho peculiar. E aí, Verdade. desde já, né, todas as prosas estão sendo postadas lá no canal do YouTube, que a gente criou também. E Ah, aí a gente vai estar fazendo essas prosas diariamente, por enquanto, desse momento de isolamento social, né, mais uhum, significativo. sim. Mas o projeto é que isso continue, né? E aí, de uma maneira a partir da realidade da vida que nós estaremos vivendo, né? Porque se a Uhum, gente parar para pensar, esse tema que a gente vai prosear agora à noite é um tema atemporal, né? Cuidar de si, cuidar do mundo e cuidar do outro no contexto das crises contemporâneas, daqui a 50 anos as pessoas poderão discutir sobre esse tema. é E aí é verdade. um tema muito existencial. E aí, para a gente iniciar a nossa prosa, né? Eu vou passar a bola para você, Oi, Neuma. Ângelo. Boa noite. Boa noite, Ângelo. E a galera que está participando aqui, entrando na live, pode também convidado, né? Convidado a participar com a gente para a gente prosear sobre a reflexão desse momento que nós estamos vivendo de crise sanitária e as crises, né, que nos envolvem, seja a crise individual de cada pessoa, existencial, a crise do planeta, né, a crise do mundo Do e a mundo. crise nas relações sociais que envolve a Isso. cultura, a É. política, enfim, tantas outras categorias Uhum. sociais. Boa noite, Sidilene, acabou de Uma entrar crise também. geral, né? E eu passo a bola para você se apresentar, né? Quem é Neuma nesse processo de existir? Quem é Neuma na vida? Então, eu. Nossa, eu sou tanta coisa. Agora eu lembrei de uma frase que você disse pra mim. Existe diversas neumas dentro de você. Lembra, João? Que Verdade. massa. Então, eu sou, para quem não me conhece, né? Meu nome é Nelma Andrade, eu sou psicóloga, né? Amo a minha profissão de paixão. Na verdade, eu amo pessoas, né? É uma coisa que, desde que eu escolhi, né, ser psicóloga, eu escolhi essa visão ampla de sujeito, né? Num contexto e num conceito de subjetividade única de cada um, né? E o respeito, né, com relação a isso. E tem sido cada dia mais intensificado isso em mim. E isso é muito importante. É tanto que meus pacientes eles falam: "Nossa, é perceptível, né? Mas como você gosta do que você faz". Eu fico muito feliz e honrada quando eu ouço isso dos meus pacientes, né? E com relação a essas questões que a gente vivencia hoje, além de ser uma questão mundial, de fato, né, porque não é uma questão local, é uma questão mundial que a gente vivencia hoje. E que diversas pessoas, nós, né, a gente está tendo uma certa dificuldade de saber lidar com isso. Né? E isso tem nos proporcionado diversos desconfortos, diversos conflitos internos. Né? Como que eu vou lidar com isso? O que é que eu vou fazer com isso? Como vai ser minha vida lá na frente? O que é que vai ser depois disso? Então, são diversas situações que surgem e a gente começa a se questionar e começa a entrar com esse conflito interno. E eu, particularmente eu tenho levado esse contexto de uma forma mais natural. Porque quantas vezes porque assim, você sabe que eu moro aqui em Ponta Negra, eu moro na praia, mas quantas vezes, já faz 6 anos que eu moro aqui, quantas vezes eu parei meu tempo assim para me dar uma volta na praia, para me tomar um sol. Eu cheguei a tomar vitamina D passada pelo médico porque eu não estava tomando sol. Entende, João? Uhum. E aí, hoje, foi eu, a Meire, minha amiga, que está aqui em casa, meu filho. Claro que a gente, no contexto
de isolamento e tal. Eu falei, não, vamos tomar um banho de sol aqui próximo. E a gente vai cedinho, a gente foi cedinho. E eu tomei aquele banhozinho de sol e a gente veio para casa cedo, tomei banho, a gente tomou café, a gente conversou, sabe, uma coisa que eu nunca fiz no meu dia a dia natural. Ou, como se diz, normal, entende? Uhum. E aí eu comecei a refletir que tudo na verdade eu sempre pensei dessa forma, mas hoje eu penso de uma forma mais significativa, né? Que de fato nada é acaso, né? Que tudo tem seu propósito, que tudo tem uma necessidade ali, né? Porque infelizmente a gente usava a internet para às vezes para tanta besteira, para tanta bobagem. E hoje a gente precisa da internet para a gente se comunicar com as pessoas que a gente ama. A gente precisa da internet para a gente tentar ajudar as outras pessoas. Né? Até no contexto da psicologia, por exemplo, que as pessoas não tinham a credibilidade legal com relação ao atendimento psicológico online, sabe? E hoje a procura tem sido muito intensificada, muito intensa. E a gente tem essa oportunidade de transmitir essa importância do atendimento online, do que é o atendimento psicológico online, né? E, enfim, são muitas coisas que dá para a gente aproveitar. E aí tem pessoas que chegam para mim e falam, mas Neuma, o que é que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. Eu fico em casa e eu não consigo fazer nada. Mas como assim, gente? Tanta coisa a gente faz quando tá em casa. Porque quando eu tô em casa, eu não paro. Às vezes eu me sinto, pronto, quando eu tô sentada, que eu tô no celular, eu não tô parada. Eu sempre tô atendendo uma pessoa, tô atendendo outra, tô atendendo outra. E é fazendo nenhuma coisa. Ontem eu atendi 4 pessoas, mas era atendendo, fone de ouvido, claro, cada um horário, né? Com fone de ouvido, ouvindo e tal, e conversando, mas sempre eu fazendo alguma coisa. Enfim, tem momentos na vida da gente que a gente precisa saber organizar o nosso tempo, né? Nossas vivências de dia a dia, né? E até que ponto a gente pode fazer isso? Eu não sei se você lembra que a gente tava, acho que foi uma live que você fez ontem que eu falei, que eu não lembro agora que você falou, mas eu lembro que eu falei assim, mas o limite, né? Até que ponto é esse limite? Eu sempre falo isso do limite, porque a gente vive num contexto em que é uma necessidade imensa de você ter, de você conquistar, mas sem o limite daquilo. Sem você dar uma pausa, sem você parar e você refletir e falar assim, não, peraí, existe isso, existe isso, existe isso, e colocar questões a ser refletida e tal. Enfim, não. É um contexto de vivência que passa pelas, acho que às vezes até pelas necessidades próprias, mas mais pela necessidade do outro, entende? Claro, é importante. E aí, esse tema da nossa prosa, eu acho muito interessante, que fala do cuidado de si, do mundo e do outro, nesse contexto, né, das crises contemporâneas, né? Porque é diferente quando a gente tem um olhar para com o outro, né? E aí a gente tem esse olhar para com nós também. Então eu me olho enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto ser humano, né? E aí eu olho o outro como um contexto de cuidado. Por quê? Porque eu tenho um olhar de cuidado diante a mim e eu vou saber o que é isso para com o outro. Entende? Uhum. Então, a gente começa a intensificar isso, às vezes até de uma forma, como é que eu posso dizer?
não ampla que eu quero falar, mas intensifica de uma forma limitada, às vezes. Né? A gente, de certa forma, a gente limita essa intensificação e coloca o limite onde não era para existir, que é uma questão limite para com outro sentimento, razão, cuidado, entende? E aí a gente limita outras questões, sabe, que não era para ser de tal forma, de tal maneira, né? Como, por exemplo, eu vou ficar em casa, né? E eu não sei o que fazer, eu vou fazer o quê? Pronto, eu estou limitando o meu espaço, eu estou limitando a minha capacidade de fluir além do mais, mesmo que eu esteja em casa, né? E aí eu limito esse momento de reflexão, esse momento de intensificar o meu contexto, né, social, sabe? E é mais ou menos isso que eu penso, é mais ou menos isso que eu vejo. Entende, João? Que massa, né? Ouvir isso de você, e você falou aí já vem várias memórias aqui, Muitas. já vem várias ideias aqui, enfim. E aí você sabe que eu gosto da provocação, gosto de fazer a provocação para a gente refletir, né? Sim. E aí, antes de entrar nessas categorias provocativas, no sentido da gente mobilizar o pensar, né? E aí a Isso. reflexão, porque diante das crises, e nesse caso que a gente está falando de uma crise sanitária, né? De uma pandemia, que, enfim, que gera em algumas pessoas, né, um pico de ansiedade elevada, que, Aham. enfim, que nos coloca diante, eu vou utilizar, fazendo a ponte do que você acabou de falar, Isso. nos coloca diante dos nossos limites, né? E esse limite que nós temos como pessoas, a partir da nossa existência, a partir do nosso sentir, a partir do nosso pensar, a partir da nossa visão de mundo, E- esse limite ele não é objeto categórico da avaliação moral, né? Se esse limite é bom ou ruim. Os limites, né, da nossa constituição como ser humano, eles existem, né, numa maneira, na verdade, para que a gente possa trabalhar em nós o desenvolvimento necessário para a nossa satisfação e saúde, seja ela psíquica, e aí de maneira muito pedagógica, né, porque a gente não tem como dividir, mas psíquica, orgânica, espiritual, enfim. E aí, eu acho que esse momento de isolamento social e distanciamento social, quarentena, que coloca em xeque tudo aquilo que a sociedade somos nós, Somos tudo nós. aquilo que nós, como sociedade, estamos construindo e achávamos que tínhamos uma base sólida para a gente caminhar em cima, Uhum. tudo está, como Bauman nos ensinava, né? Tudo na liquidez se dissolvendo de uma maneira assim muito rápida, né? Então, quais são as nossas seguranças existenciais, né? E Uhum. aí, quais são as nossas seguranças sociais, quais são as nossas seguranças políticas, econômicas, financeiras. Então, esse momento é o momento que nos coloca de frente para essa realidade que muitas vezes, no cotidiano da vida normal, como você colocou, a gente não consegue parar para refletir por esse ativismo da vida, né, da gente viver uma vida meio que mecânica, meio que Mecânica. robótica. E aí, nesse momento, a gente se encontra com a nossa humanidade, né? Se encontra com a solidão, se encontra com a angústia, se encontra com a Positividade. parede do quarto, pode se encontrar com a criatividade, pode se encontrar com o ócio, pode se encontrar com o momento de recreação, enfim, é um momento que cada ser humano pode, a partir das suas ferramentas, né, vivenciais, a partir do seu histórico de vida, a partir do seu contexto social, econômico, a partir dos seus, né, grupos sociais, e aí por isso que é importante a gente pontuar isso, porque não existe um roteiro que sirva para todo mundo, e, Uhum. e se a gente aqui tivesse com essa, sei lá, com essa pretensão, a gente estaria aqui sendo meio que como o Spinoza nos ensina, né, meio que Uhum. apressados Apressado. demais e muitas vezes desrespeitosos Uhum.
o que o outro sente, né? Porque a minha vida, a forma que eu vejo o mundo é diferente do outro, e aí é necessário fazer com que esse outro entenda que o seu processo de criação, de desenvolvimento tem uma relação direta com o tu. E aí, dialogando com o que o pessoal está falando aqui, eu vou ler e a gente vai proseando com a galera também, né? O Ângelo colocou aqui que é verdade, né? A internet, acho que é aquele que você estava pontuando da questão da internet. Ele coloca que é verdade, a internet até um tempo atrás isolava as pessoas, adolescentes, trancados em seus quartos, quase que tempo integral na internet, e hoje dependemos dela para ver quem amamos. Esse momento de isolamento, né? Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa para a gente ir dialogando. Boa noite, Cátia, se estiver aqui ainda. Está entrando a galera, Lorena, Rogério. Pois bem, pensando nisso, Neuma, de uma crise que aí afeta todo mundo e a gente muitas vezes não sabe o que fazer e se angustia por não saber o que fazer, como fôssemos obrigados também a saber o que fazer e ter respostas para tudo na vida, né? Exatamente. Tem questões existenciais que não têm resposta, né? Os filósofos clássicos já nos ensinavam, né, que essa condição humana de filosofar, de questionar, amar o processo do aprendizado a partir das vivências, né? É algo que vai para além, muitas vezes, das nossas escolhas, desejos, inclinações. É algo que supera, muitas vezes, nosso entendimento. E eu entendo, né, como psicólogo também de formação, que tudo aquilo que a gente não consegue dar sentido, significado, isso angustia, né? Isso padece, isso inquieta. Mas é necessário a gente saber também, compreender que a crise, né, seja ela individual, seja ela existencial, seja ela econômica, política, planetária, as crises elas existem, sempre existirão, justamente para que a gente possa ser convidado a entender qual é o limite que eu estou, né, precisando desenvolver ou superar, a partir das minhas possibilidades, não só individuais, porque o cuidado para a gente não cair no equívoco de reverberar um discurso que o eu sozinho, esse eu desconectado do tu e do mundo, por isso que a frase fala isso, cuidar de si, do mundo, porque é o mundo que é o mediador das nossas relações, tudo aquilo que o mundo oferece, a cultura, a política, a história, enfim, as religiões, enfim. E aí esse outro não tem como desligar. Então o cuidado também da gente entender que se eu hoje estou com ansiedade, se eu hoje estou com uma situação que me aflige, se hoje eu estou curtindo esse ócio, olha quanto tempo eu estava precisando ficar nesse ócio. E o ócio não precisa ser um ócio criativo, né? Sei lá, esse ócio pode ser recreativo, esse ócio como o Emicida falava essa semana, esse ócio pode ser de você curtir você mesmo, ou pintar uma unha, ou fazer uma sobrancelha. Fazer uma maquiagem de si mesma. Isso, ficar deitado na rede, curtir o ócio. Porque o outro lado também, que era o ativismo, que é o ativismo, na verdade, nesse momento está suspenso, do dia a dia, da gente vivenciar como robô, isso também adoece, isso padece. Então, é o momento de a gente fazer essa reflexão. E aí, particularmente, eu devolvo a bola para você. Sim. Como é que você tem, como pessoa, né? A gente aqui está falando como duas pessoas, porque antes da gente ser psicólogo de formação, nós somos uma pessoa, né, que tem sentimentos, que tem afetos, que também pode se angustiar, que também cria estratégias, né, para poder superar, como você acabou de falar há pouco tempo, né? Conseguiu refletir que mora próximo à praia e quantas oportunidades você teve e não pôde, né, descer a praia, né, que você mora bem pertinho, eu me lembro, e não pôde, nesse momento agora de isolamento, a necessidade de tomar um sol, de ver o mar, de cheirar o iodo, de ver aquela paisagem maravilhosa que é o Morro do Careca, enfim. Como é que você, como pessoa, tem vivenciado essa crise sanitária, né, e como é que você reflete tudo isso na sua vida,
E que crise é essa que nós estamos passando, enfim, que nos Paralisa, coloca em xeque, né? Que nos paralisa, coloca em xeque, paralisa, ou também pode colocar em movimento. Como é que você tem movimento também. vivenciado isso? Pois eu sempre vejo o lado, eu sempre vejo o lado bom das coisas, né? Acho que você que me conhece, você sabe mais ou menos como que eu sou. Então eu sempre vejo o lado bom das coisas. Mas aí quando eu vejo o lado negativo, eu me preocupo, né? E aí hoje eu estava até conversando com a minha amiga e eu falei assim, nossa, é bom que a gente está no isolamento, que a gente está tendo esse cuidado, né? A questão da contaminação, a questão da gente se prevenir, enfim. Mas, por outro lado, quantas famílias, eu pensando na preocupação, porque eu me preocupo demais, eu acabo que, às vezes, até se sobrecarregando demais de algumas coisas, mas enfim. E aí eu comecei a refletir, né, junto com a Meire, e eu falei assim, meu Deus, quantas pessoas hoje, as pessoas que sofrem de violência, né, doméstica, né, as crianças que sofrem de abuso sexual, enfim, é todo um contexto. É uma As crise pessoas, as de pessoas, paz. as pessoas que estão em situação de rua, que não têm esse privilégio de estar em Isso, isolamento social, de exatamente. distanciamento social. Exatamente, foi isso que foi através dessa situação aí que eu tinha ido na padaria para comprar pão e aí eu vi uma pessoa dormindo no chão e tal. Falei assim, meu Deus, coitada, acho que tá até dormindo porque não tem o que comer. E aí acaba que pensa, eu vou dormir logo que eu tô com fome. Enfim, tem pessoas que conseguem dormir antes que a fome chegue logo, né? Que eu já ouvi isso de pessoas de rua. E aí, quantas pessoas não tá, né? Além de todo mundo, né? Mas essas pessoas que são frágeis, são mais fragilizadas no contexto social, econômico, no contexto social geral, né? Então, é uma crise geral em todos os sentidos, né? E aí, quando a gente fala da questão do cuidado, né? É nesse contexto, porque quando a gente reflete, para mim, quando a gente reflete esse cenário, né? Essas questões difíceis que estamos vivenciando, eu começo a refletir aquelas outras pessoas que eu não conheço, o que não está acontecendo, o que está pensando. E aí eu vejo isso como uma forma de cuidado. Porque quando a gente sente preocupação para com o outro, é uma forma de cuidado. Né? Porque você se preocupa com o outro, você pensa no outro. E isso para mim é cuidado. Né? E tem pessoas que acreditam que para a gente ajudar, a gente precisa ter rios de dinheiro. Tem pessoas que acreditam que é dessa forma. Para mim, não. Para mim, cuidar é ouvir o outro. Cuidar é você estender a mão na necessidade. Né? Cuidar é você ajudar sem esperar nada em troca. Sabe? Cuidar é você olhar para o outro da forma que ele merece. Sabe? Cuidar é um aperto de mão, é um abraço. Cuidar é você dizer, oi, tudo bem? Como você tá? Tu, para Nesse mim, momento, desculpa, nesse momento o fala, cuidar não é apertar a mão, não é abraçar. não, tudo bem, mas eu falo assim, Sim, no contexto, não nesse momento, sim, estou falando sim. no contexto geral, Do entende? que o cuidar, tá? Do que é cuidado, mas é claro, a gente sabe que né, hoje, né, a gente não tem como fazer isso, infelizmente. Mas a gente tem como ligar, a gente tem como mandar uma mensagem, a gente tem como se ver. Quanto tempo faz que a gente não se vê pessoalmente, João? Pois é, faz um Né? tempão. Faz um tempão, acho que faz uns 3 ou 4 anos. Pois é. Entende? Então, assim, isso para mim é cuidar. Né? Quando você dá a sua devida importância ao outro, de certa forma, de qualquer forma, desde que você reflita esse cuidado para o outro, que você demonstre esse cuidado ao outro, entende? Então, para mim, é isso. Cuidado é basicamente isso. É aquilo que interage no contexto de sentimento, de afeto, de preocupação,
de reflexão, entende? Lorena, ela escreveu aqui, João, deixa eu ver aqui. O cenário que estamos envolvidos hoje gera mais ansiedade que nos dias anteriores, sim. Então, é um cenário de fato, né, que é como a gente estava falando, né, eu e o João. Né? Você quer falar, João, sobre isso? Não, pode falar, aí depois a gente vai Como a gente proseando. como a gente estava conversando, né, eu e o João, a questão de... Porque, assim, não existe uma receita pronta para nada, só para comida. Na verdade, para nada não, para comida, para a gente fazer uma comida. Existe a receita, né? Muitas vezes a gente erra, né, com a própria Isso, receita. isso, a gente já ia falar. Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente acaba errando, ou acrescenta alguma coisa, enfim. Então, receita pronta só para comida e mesmo assim dá entre É aspas. passivo de um erro. É, Ah, né? Então, assim, claro, a gente tem uma rotina diária todos os dias, certo? E aí, de repente, puf, aquele impacto que você tem que modificar toda a sua rotina, né? Então, o que imagina aí, principalmente pessoas que têm seu trabalho do dia a dia, pessoas que têm lojas, pessoas que têm uma rotina muito agitada, né? Isso gera uma crise de ansiedade enorme. Não é fácil, né? Mas não é impossível a gente saber lidar com isso, né? A gente trabalhar isso. E aí entra a questão que eu estava falando anteriormente, a questão do limite. Qual é o meu limite diante a tal situação? Qual a minha necessidade diante a qual situação? Né? Ah, Nilma, eu tenho necessidade de tudo. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que seguir a minha rotina, certo? Perfeito. A gente tem que ter essa rotina, de fato. Só que no momento a gente não pode. O momento ele exige de nós um limite. Então, o que é que a gente tem que fazer? Refazer nossos horários, organizar nossos horários, né? Refazer uma nova rotina por enquanto, né? Pensar em estratégias que nos possibilite uma melhoria, né? Uma estabilidade num momento mais acessível, né? E trabalhar a questão do nosso eu mesmo, a questão das nossas emoções, né? E como o João estava falando, ter esse tempo nosso, né? Aproveitar nossa solidão, porque quando a gente sabe aproveitar é muito bom. Eu gosto. Mas cada um tem uma forma de olhar, né? Mas aí é o que a gente estava falando. Então, tem coisas ao nosso redor que a gente não se percebe, que a gente não percebe. Tem coisas que a gente vive e que a gente não percebe a importância daquilo. Por mais que aquilo foi difícil, foi ruim, mas lá na frente a gente vai lembrar do que a gente aprendeu aqui e vai usar o que foi aprendido. Entende? é, ótimo. Pode falar, João. Eu falo demais, se você não deixar Não, falar. mas é a prosa aberta, né? E desculpa, eu nem percebi, você tem terminado o seu raciocínio, desculpa. Não, Continue se terminei, João. precisar. Pode Estou aqui falar, amigo. só Não, aprendendo, né? Meu papel aqui na prosa é só eu também. mediar e provocar reflexão e a gente construir aqui um pensamento, né? Claro. E não é dar definição às questões existenciais, definir é dar fim. É E aí não tem isso. como dar fim a uma questão da vida se a vida está no devir, está no processo de ser. E aí, querendo fazer um link, né, tentando fazer um link do que você estava expondo e também o que o Ângelo colocou anteriormente, né, esse problema do que está acontecendo, esse problema todo que está acontecendo, e vamos sair com outra visão de coisas simples do cotidiano. Isso. O Ângelo coloca, né? E aí eu me senti, quando eu li, né? Eu parei para pensar, né? E aí fui tentando fazer um link do que você estava colocando, né? Em relação
ao nosso cotidiano e como a gente precisa refletir também esse momento agora de isolamento, de distanciamento social, mas também refletir principalmente o nosso dia a dia, né? E aí vai lembrar, né, que a gente não precisa ficar na polarização do agora e do antes, mas a gente precisa analisar a vida, isso é a ética é a análise da vida como um todo, né, não só recortes da vida, né, comportamentos pontuais da vida, isso está mais próximo da moral, mas a reflexão ética, né, que vai para além da moral, e aí é algo que nos faz também entrar em movimento, é um convite, né, para a gente refletir como é que a gente está construindo a vida individual, nós podemos falar assim, se existe essa possibilidade de viver sozinho, sem a sociedade, mas essa vida desse eu que você colocava, que a psicologia tanto fala, né? E aí esse eu é relacionado com o seu mundo e seu outro, que é o tu, né? E aí forma todo esse nós, que é a sociedade. E aí o que o Ângelo coloca, né? Vamos sair com mais percepção e podemos sair modificados dessa situação. E aí, para tentar fazer um link com o que ele coloca, o que você coloca, é necessário saber, estamos vivenciando uma crise sanitária que não escolhe credo, não escolhe gênero, não escolhe raça social, não escolhe etnia, não escolhe países, que vai além das fronteiras dos países. Logo, o que isso bota em xeque toda a perspectiva da xenofobia, do preconceito, do racismo. Quer dizer, o vírus, ele bota em xeque todas essas categorias de opressão das relações que nós vamos construindo como sociedade. E aí, pensando nisso, a gente poderia aqui fazer uma reflexão até mais ampla. Há uma crise sanitária que atinge a todos nós, como eu acabei de colocar, e aí muitas vezes, nesse momento, a gente fica aflito, né, porque é algo que agora eu estou exposto a essa situação, né, da iminência de uma contaminação, iminência de um adoecimento e da morte, né? Então isso aflige a nossa vida, e aí não só a minha vida, mas a vida dos meus, né? A gente fica nessas incertezas. E o medo, medo, né? Isso. Mas é importante também, e isso igualando a todos, mas é importante a gente refletir o seguinte: antes da crise sanitária, né, antes dessa crise que nós estamos passando, né, que nos atinge como todo, como planeta, será que a gente não estava vivendo outra crise mais sistêmica? Né? E essa crise mais sistêmica que eu falo, né, e eu quero provocar vocês a refletir aqui, é porque se a gente parar para pensar, as sociedades, se a gente olhar para a história, né, aí os professores de história nos ensinam, a história nos ensina, né? Se a gente olhar para a história, o planeta Terra já passou, né, por mais de 15 crises, né? E uma dessas crises, os biólogos nos ensinam que a biodiversidade desse planeta foi eliminada quase 90%. E 10 milhões de anos depois, a Terra, o planeta, conseguiu se restabelecer. E está aqui, estamos nós aqui. Pois é. Então, falar de cuidado, falar de crise sanitária, é a gente parar a pensar que como sociedade, e a sociedade somos nós que constituímos, essa sociedade que nós estamos construindo, até que ponto as relações societárias, né, a iminência da morte, como eu colocava há pouco tempo, será que a iminência da morte só existe agora numa crise sanitária? Será que a iminência do desemprego, da falta de renda, da falta de moradia, da falta da dignidade humana, da oportunidade de expressar o que sente, o que pensa democraticamente, é uma crise somente deste momento da crise sanitária? E aí, será que nós estamos passando por uma crise muito maior? E que crise é essa que nós podemos pensar aqui e buscar um entendimento? Porque as sociedades já passaram por crises políticas, o Brasil passa por crise política sistematicamente, né, sucessivamente, crise econômica, crise conjuntural, crise educacional, várias crises, né?
E não será que nós estamos passando por algo muito maior, e agora a crise sanitária? Essa crise que é sistêmica, que envolve o planeta, e é esse planeta que eu falo, a Terra mesmo, né? Vai lembrar que ser humano, a palavra ser humano, humano vem de homos, Uhum. homo significa terra, quer dizer, nós somos terra fértil, nesse sentido, do homos, e até que ponto a gente tem matado, destruído aquilo que somos nós a partir de um consumo, de uma pressa, de ter pelo ter, pelo ter, pelo ter, que eu não tenho nem tempo para parar e conviver com meus amigos, que eu não tenho nem tempo para parar e conviver com meus filhos, que eu não tenho nem tempo para parar e conviver comigo mesmo. E aí no momento agora, meio que emergencial, né? Que nos coloca de uma maneira assim abrupta, a gente não sabe como lidar. Então eu, né, a partir dessas análises, a partir dessas reflexões, eu coloco para vocês aqui, para a gente provocar reflexão. Será que a crise maior que nos envolve como seres humanos não seria não só a crise sanitária, porque a crise sanitária é muito grave, né? Mas será que não existe outra crise mais grave ainda? E essa crise está relacionada diretamente com essa falta de cuidado. Cuidado de si, cuidado do mundo. E quando eu falo cuidado de si, é cuidado dos pensamentos, dos sentimentos, cuidar das nossas emoções, aquilo que a gente não aprendeu na escola, aquilo que a gente aprendeu, na verdade, a reprimir, né? Aquilo que a gente, não, você sentir isso, não, você não pode estar sentindo isso, não, mulher, esquece isso. Como assim? Esquecer o pensamento, esquecer o sentimento. Como? Qual é o modelo? Como é que eu consigo esquecer um pensamento, seja ele qual for, satisfatório ou insatisfatório? Como é que eu consigo esquecer um trauma? Como é que eu consigo lidar com a solidão? Como é que eu consigo dar com essas questões existenciais? Qual o remédio para isso? Existe remédio para isso? A não ser a disponibilidade de aprender com a maravilha que é a vida, que é a existência? E aí é isso. Então, o cuidado de si, e aí também a crise do cuidado do mundo. E como é que seria esse cuidado do mundo? O cuidado da natureza, o cuidado dos nossos mares, das nossas águas, dos animais. Até que ponto nós, seres humanos, que também somos terra, como eu acabei de dizer, e no processo evolutivo, a gente, como terra, como ser vivo, a gente conseguiu, no processo evolutivo, aprender a pensar, a sentir, a raciocinar. Mas nós não deixamos de ser terra. Não deixamos de ser parte da ecologia, da biodiversidade. Então eu preciso cuidar do meu lixo, da minha rua, enfim, do meu esgoto. Eu preciso entender que não existe o fora da minha casa, não existe o fora, eu vou jogar isso fora. Fora da onde? Fora da sua visão. Não existe fora, quando se fala de planeta Terra. Então é isso. E o cuidado do outro é inadmissível. A gente naturalizar que milhares e milhares, e eu não vou muito longe, de norte rio-grandenses, aqui estamos no Rio Grande do Norte, de milhares e milhares de potiguares, nesse momento, estão sem nada para comer, sem nada para vestir, sem um teto para morar. E a gente vai naturalizando isso, a insensibilidade pela falta do pertencimento a esse todo. Né? Quantas pessoas estão dormindo nesse momento nas ruas por não ter lugar para onde ir? E aí, nesse momento, a gente consegue observar, né? A gente consegue perceber, e que bom que a gente consegue perceber, mas qual é a nossa corresponsabilidade diante do sofrimento do ser humano? Quando alguém agora morre por uma questão, seja de violência, seja de fome, qual é a minha responsabilidade nessa morte do outro, né? E aí vai lembrar, não existe, minha gente, não existe o eu sem o tu. Nós somos animais, eu vou colocar essa palavra mesmo para botar em xeque todo esse nosso egoísmo, essa nossa prepotência de achar que somos tutores e podemos utilizar os recursos humanos, os recursos naturais a partir dos nossos prazeres demasiados. Nós não somos tutores, nós fazemos parte dessa ecologia, desse mundo. Então, se
se o planeta padece, se um outro padece, um outro ser vivo, se um outro ser humano padece, eu também padeço junto com ele, mesmo que eu não perceba. Porque da mesma forma que eu adoeço, eu como pessoa adoeço no processo da minha relação com o mundo, a cura se dá também nesse mesmo processo. Se a gente parar para pensar, e eu devolvo a bola para você, quem está nos acompanhando aqui tem alguma síndrome ou alguma crise nesse momento, ou alguma patologia voltada à questão mental, se a gente parar para pensar, aquilo que você sente hoje, aquilo que te faz perder o equilíbrio, qual é, sei lá, eu posso dizer, qual é a influência do que você sente, do que você sofre, do seu biológico? Qual é a influência do que você sente, do que você sofre, do seu psicológico? Qual é a influência do que você sente, do que você sofre, do que você se alegra, do que você expande como pessoa, do seu social? Qual é a influência do que você sofre, do que você sente, do que você expande como pessoa, do seu espiritual? Nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Então, é necessário a gente começar a compreender que é somente na integridade de olhar o ser humano, não só nesse eu isolado, né? Se alguém agora está com uma crise de ansiedade ou está com um pico de estresse, e aí achar que o problema é ele, eu que sou o ansioso, eu que sou o estressado, eu que sou o bipolar, eu que sou o depressivo, eu que sou o miserável agora que não tenho nada para comer. Começa a se rotular, né? Começa a se rotular no sentido de adoecimento interior do sujeito, né? E aí você começa a intensificar ainda mais esse processo de sofrimento, né? Porque você começa a rotular esse processo e você começa a acreditar que tá desse jeito, que tal, enfim. E é como você está trazendo, João. A gente vivencia hoje um processo de crise. Não é uma crise, como a gente está comentando aqui, não é uma crise só econômica, social, não é. É uma crise existencial, ó, que as pessoas não vinham percebendo. Só que, diante a um vírus, né, foi quando tudo teve que parar, o mundo teve que parar, né? E a gente deu parece que foi uma chacoalhada, sabe? Vamos chacoalhar, vamos chacoalhar esse povo, sei lá, para ver o que é que vai sair disso, o que é que vai acontecer. Porque, sabe, é, é muita. É como se fosse uma bolha, é uma bolha, sabe? De, é, de separação. Quem vale mais, quem é melhor, quem oferece mais interesse, quem entende? Entende, né? E aí, não sei, acho que a natureza começou a ver o mundo. Eu falo a questão do natural, aquilo que é já do natural, não é que foge do nosso olhar, que não está no nosso olhar, mas um olhar amplo. E aí a natureza falou: peraí, o que é que está acontecendo com o mundo? O que é que isso acontece? O que as pessoas estão no trânsito, é confusão no trânsito, você não pode passar pelo outro, que já é uma confusão, de que começa a confusão, o outro já tira a vida do outro. É uma crise existencial de todo um contexto histórico, subjetivo, sujeito, social, enfim. E aí veio essa crise sanitária, como eu estava falando, parece que foi como se fosse um choque mesmo, para que as pessoas acordassem, para que nós acreditassem mais, sei lá, no mundo melhor, acreditasse mais o que a gente pode extrair de nós mesmos quanto pessoa melhor, sabe?
que que eu posso ver diante de mim, dentro de mim, quanto um ser humano, porque eu tô andando na rua, e aí eu lembro do trecho, pegando o trecho que você falou, da questão da rua, eu jogo lixo na rua, assim, e aí eu ando na rua, pego o lixo, coloco o lixo no meio da rua, jogo lá, sem uma cesta, sem um cesto de lixo, sei lá, enfim. E aí eu vou e questiono o outro, quando eu vejo o outro colocando o lixo também na rua, entende? E aí, peraí, como assim? Como é que eu posso cobrar algo do outro se eu não sou exemplo? Né? Enquanto sujeito, qual é meu papel? Qual é meu papel enquanto sujeito, enquanto pessoa? Ah, eu tenho que repetir, eu tenho que ser influenciada pelo outro? Ah, eu vou fazer algo bom pelo outro se eu receber algo dessa pessoa? Como assim? Então, o que é que eu tenho para oferecer em meio a tudo isso? E aí eu pergunto também, o que é que eu tenho para oferecer? E eu me faço essa pergunta todos os dias. E aí eu combinei com duas colegas minhas, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar o guarda-roupa, vamos pegar umas roupas e vamos sair na rua, ver se a gente acha alguém aí pra gente doar, porque sempre tem o pessoal que ficam pedindo dinheiro com aquelas plaquinhas, né, da Argentina, eu acho eles. E aí falei, vamos fazer alguma coisa, vamos, sei lá, a gente não tem dinheiro para dar, mas a gente pode ajudar de outra forma. Então vamos ajudar de uma outra forma. Ah, eu estou precisando de atendimento, Neu, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Opa, peraí, não, calma. Então, qual, qual é o meu papel como ser humano? O que eu posso fazer? Será que eu preciso ser milionária para me ajudar alguém? Será que eu preciso ter muito dinheiro para me comprar rios de cesta básicas e doar? Será que a crise que a gente está vivenciando é de fato só a crise sanitária, como você traz? Né? Que crise é essa? Quais são esses contextos de crise, como você já trouxe todos? Né? Então, assim, a crise, de fato, está dentro de cada um. É uma crise existencial que vem virando uma bola de neve. E a gente passa a enxergar, como o Ângelo até colocou, né? Que a gente começa, quando a gente começa a se perceber e a viver o que a gente está vivenciando hoje, né? E a gente começa a refletir, a gente consegue de fato extrair algo que nos fez crescer muito, que nos fez amadurecer muitas coisas, amadurecer aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Até as emoções, o ódio, né? Que ódio é esse? O amor, né? As sensações, os sentimentos que a gente passa a sentir, né? E a gente começa a ver que são situações e são emoções que às vezes a gente sente por besteiras, coisas tão bobas, e que nos causam sentimentos que nos leva a de fato adoecer, né? Que é como a Lorena ela colocou aí, né? O cenário que estamos vivendo hoje, que gera ansiedade, né? Porque a gente começa a sentir medo, a emoção começa a sentir medo. Poxa, se eu tenho um comércio, eu vou falir, não tem condições. E eu tenho meus fornecedores para pagar, eu tenho contas a pagar, eu tenho obrigações, né? Então, são muitas questões que a gente traz e que a gente precisa refletir. Qual é o lado bom disso e o que é que eu posso fazer com isso, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E aí eu devolvo para você a bola também, né? O que você acredita, o que você vê, João, com relação a isso que eu tô falando?
né? Quando a pessoa chega, quando a pessoa traz esse discurso, traz essa necessidade de ouvir algo de alguém que diga assim, não, não, mas olha, faz dessa forma, né? Não, é desse jeito que é importante você fazer. É como se o outro tivesse uma necessidade de encontrar uma resposta pronta para tudo. E aí, a gente não. Quando a gente foi pegos de surpresa mesmo, a gente não esperava, né? A gente estava todo mundo indo bem, a gente trabalhando, cada um no seu pique, cada um na sua rotina e tal. E de repente, a gente foi pegos de surpresas, né? Surpresa. Então, o que acontece? A gente tem aquele baque. E aí eu devolvo a bola para você. E aí, falando das surpresas, né? E se a gente parar para pensar, o que na vida a gente consegue eliminar como surpresa? Já que a vida é esse processo contingencial de sempre vivenciarmos o inédito. Né? Mesmo que domingo que vem a gente possa estar aqui fazendo uma live, tecendo prosa sobre o mesmo assunto, né? Junto com a galera que está aqui com a gente, mas será outro momento inédito. A gente vai estar com outras emoções, com outro humor, provavelmente, enfim, com outro Com outra movimento. visão, com outro Sim. olhar, né? Com outros E, discursos, mesmo que seja o mesmo tema. Sim, e pode aí, falar. tentando fazer um link que o pessoal está colocando aqui, né? O afastamento de pessoas queridas. O Ângelo coloca, tenho amigos que estão em paranoia com o que está acontecendo, isolado de tudo e de todos. A Marta, ela parabeniza a frase que você coloca, né? O que é crise? A crise está dentro de cada um de nós. E aí o José fala com você, boa noite, José, para você também. Então, pensando que a crise que nós vivenciamos é uma crise sistemática, que envolve várias crises. Pensando que o que eu sinto, que as pessoas estão sentindo nesse momento, elas têm um valor, logo, não é coisa da cabeça, não é do psicológico, como fosse algo com menos força. Não, isso é coisa da sua cabeça, isso é do seu psicológico, como fosse algo banal. Então, nada disso a gente pode descartar, né? Então, o que as pessoas estão sofrendo agora, o sofrimento não pode ser descartado. Então, se alguém sofre, se alguém se alegra, se alguém consegue estar de boa agora nesse momento, cada um vai no seu movimento, né? Conseguindo dar conta das situações existenciais. E quando a gente coloca que a crise é existencial, né? Quando eu trago a provocação que a crise é existencial, para além de uma pegada individual, de uma crise existencial eu comigo mesmo, é uma crise essencial da nosso futuro como seres humanos na Terra. Né? Se a gente parar para pensar, nós vivemos um destino comum, né? E aí essa crise sanitária nos convoca na forma mais intensa a pensar nisso. Nós vivemos um destino comum que necessita um novo começo. A gente precisa refletir que é saudável nós vivemos em uma sociedade que eu preciso acordar 7 horas da manhã, as pessoas precisam acordar, sei lá, 7 horas da manhã, um horário, e ir para cenários de práticas de trabalho, exploradores, opressores, que sugam a vida da pessoa. Você chega em casa sem energia. E antes de continuar sobre essas provocações, o Instagram ele nos dá um limite de 1 hora de cada prosa. E essa hora já está chegando ao fim, tá aqui 10 segundos. Passar rápido. Rapidinho, né? Menino, a gente não conversou quase nada. Deixa eu colocar uma música aqui para nos também fazer uma mediação. Conseguiu pesquisar algum verso, algum poema, alguma prosa para trazer para gente? Se tiver, depois você pode ficar à vontade. Isso, livremente. Vai tocar. A Meire tá aqui. Vamos cantar. Quem? Meire.
Eita! Oi, Meire! Quanto tempo, né? Não é? Não acaba, não. Quando a gente voltar, tudo normal. Deixa eu Vai, colocar fica calma. aqui. Você faz a Até pra segunda quem voz não com for. Meire. Então pronto, vai, Meire, que eu tá... Meu Deus, Cuidado. Meu Deus me Eu livre. não sei não, viu? Ai, Pronto, Deus. eu botei aqui para que a galera que for entrando. Ok. Pronto. Vamos cantar. Vamos deixar que a música também nos provoque a refletir. E a nossa pretensão aqui não é definir nada, como eu falei no início, né? Na verdade, a gente se afetar e, quem sabe, sair com mais questionamento e a gente ficar nesse movimento mesmo do pensar, porque faz parte do ser humano pensar, né? E pensar em possibilidades que nos leve a não ficar parados no nosso mundinho fechado, né? E a música fala sobre isso, né? Você perguntava, João, como é que a gente consegue lidar com essas questões e quais são os caminhos? E aí eu vou usar da música e depois eu coloco os meus devaneios aqui. Tranquilo, vamos lá. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Não ficou baixo. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, tudo, tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o quê? Dias melhores para sempre. Eita. É show, amo essa música. Foi que caiu aqui, mas vou continuar. Caiu o quê? Assim a minha câmera. Ai, Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Se nós buscamos dias melhores para vivermos felizes, esses dias melhores, eles não são construídos a partir do abstrato, do abstrato. né? Tem uns amigos essa semana estava conversando. João, você acha que depois dessa crise sanitária a humanidade vai conseguir mudar essa sua utopia, né? O que eu coloco aqui é uma utopia, né? Uma sociedade mais uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade que respeita a diferença, que saia dessa polarização do preto no branco, da intolerância, como você colocou, né? Que reflete lá no trânsito, você colocou o exemplo. E aí, uns amigos falam que eu sou um pouco utópico, né? E eu sou utópico, porque a utopia justamente serve para isso, né? Ela não é a realidade hoje, mas é um ideal utópico que eu posso refletir sobre o hoje. E aí nós vamos aproximando dessa utopia. E a gente nunca vai alcançá-la como o Eduardo Galeano nos ensinou. Porque todas as vezes que eu aproximo da utopia, ela se afasta. E ela serve justamente para isso, para que a gente continue em movimento, né? Para que a gente continue em transformação. E aí, esses dias melhores, a gente precisa entender que como sociedade, como sujeitos individuais e animais sociais, esses dias melhores, a transformação da sociedade, dias melhores, só acontece através da gente. Não é um vírus que vai transformar a sociedade.
Então, para que a gente transforme a sociedade, a gente precisa, na verdade, passar por 3 categorias, eu acredito, Uhum. de transformação. A primeira categoria, né, então, é esse novo começo. E aí, esse novo começo, ele passa por uma reflexão de metanoia, que é mudança de pensamento, mudança de mente, mudança da forma que eu enxergo o mundo. Até quando e até que ponto é nocivo eu ser escravo dos meus dogmas, das minhas verdades, enfim, a intolerância de não, sei lá, flexibilizar a partir de um diálogo com o diferente, aprender que não existe saber maior do que o outro, saberes se complementam, como Evanilson. Eu tive a oportunidade de falar com o Vanilson hoje à tarde. O Vanilson é um cara que viveu em situação de rua e faz parte do movimento da população em situação de rua. Foi a prosa que aconteceu hoje à tarde nesse Eu canal. assisti um pouco. E aí, Muito todas bacana. essas prosas vai para o YouTube, tá bom? Quem quiser acompanhar, foi muito potente, né? Como tem sido todas, né? O Vanilson falou da história que ele, quando ele foi pessoa em situação de rua e como é que foi Meu todo esse Deus. processo. E aí, para a gente modificar para esses dias melhores que a canção nos convida, a gente precisa fazer uma mudança de mente, né? Como a gente enxerga esse mundo, né? Refletir quais são os nossos demônios psíquicos, como fala um amigo meu da filosofia, né? E eu preciso dialogar com esses demônios e exorcizá-los, um discurso bem, né, próximo ao discurso religioso. Sim. É importante a gente dialogar, né, com esses saberes. Aí a segunda mudança, primeira, modo de pensar, e eu acho que é a mais difícil, porque aqui traz o modo de pensar, os nossos preconceitos, nossas visões apressadas, nossa intolerância. A segunda forma é a forma de sentir, é a forma de se afetar, né? Se permitir usar da empatia, usar da solidariedade, usar, enfim, desse coração que nos foi dado, né? Como os poetas nos ensinam, para padecer, né? Com misericórdia, com compaixão, com benevolência, com amor. Parece que tudo isso é utópico para os dias de hoje, mas a gente precisa acreditar naquilo que nos constitui como ser humano. E a terceira categoria seria esse movimento de pertencimento. Eu pertenço ao todo. Não existe, como eu falei anteriormente, o eu sem o tu, né? Mesmo que alguém que esteja aqui nos acompanhando não está suportando mais a sociedade, e aí não aguento mais ver a sociedade, vou morar numa ilha. Até para morar numa ilha você está fugindo da sociedade, então é a sociedade que leva. Então, mesmo você vivendo isolado, você vive também em sociedade. Então, eu acredito, Neuma, tentando responder a sua pergunta, Sim. que nós estamos no fim de uma era, ecológica, da biodiversidade, do planeta. E esse fim de uma era é um fim dessa perspectiva do consumo desenfreado, do consumo que a gente transforma tudo em produto para compra. A amizade se transformou em um produto de compra, a confiança se transformou em um produto de compra. Enfim, aquilo que era sagrado, aquilo que era do humano, a gente transformou em produto, quer dizer, alienou da gente mesmo, e a gente fica alienado, e a gente fica pirado com essa situação. E aí, esse fim de uma era significa que o planeta, e somos, como eu já falei anteriormente, somos esse planeta, estamos passando pelo momento de transformação. E se estamos passando pelo momento de transformação, a gente precisa transformar as nossas relações. Eu já pontuei essa semana com outros amigos e quero repetir para a galera que esteja aqui nos acompanhando, né? É inadmissível que a gente se depare com um dado que eu vou apresentar e continue insensível a esse dado, né? 85 pessoas hoje no mundo, 85 pessoas, acho que esse é o condomínio onde você mora. Sim, mais ou menos. 85, é mais, quer dizer, é menos que o condomínio que você mora. É porque são duas. 85, hã? São duas Não, torres, né? 85 pessoas no mundo hoje concentram a riqueza equivalente concentram a riqueza mais do que 3 bilhões e 200 milhões de pessoas.
Então, é esse mundo de concentração da riqueza que nós produzimos socialmente, das riquezas não só materiais, né, mas as riquezas também materiais, espirituais, e que tudo se transformou em produto. Né? Eu acabei de sair da formação de residência, a gente trabalha muito hoje as questões, né, das práticas, práticas complementares da saúde, né, que são as PICs, práticas integrativas complementares da saúde, e tudo isso vai virando produto, né? Enfim, se a gente parar para pensar, a nossa formação, a nossa formação como profissionais, né? Nós que temos a formação na psicologia, até que ponto a gente vai precisar ficar insensível a uma psicologia ainda elitista como ciência? A nossa profissão ainda é elitista, né? A quem ela serve nesse projeto de sociedade que precisa se transformar? Até que ponto a nossa ciência, primeiro como ciência, ela vai continuar elitizando o conhecimento, né? E aí quando eu falo um exemplo muito simples, né? Sei lá, você termina a sua graduação, quem consegue passar numa universidade pública, e vai lembrar que investimento em universidade pública cada vez menor, e aí vai para uma universidade privada, aqueles que conseguem pagar, ou ProUnis da vida, ou FIES, e aí se formam, e depois se formam nesse mundo louco, louco no sentido de realmente adoecedor, da gente sempre pensar que sempre está faltando alguma coisa, né? Isso faz parte da existência, na verdade. Esse vazio existencial existe. E aí foi transformado também em produto, em necessidade de consumo. E aí parece que, tipo, se formar, já me formei, parece que a gente precisa fazer especialização A, B, C, Y, todas as especializações, e tudo paga, no mínimo, aí uma mensalidade de R$500, R$600. Enfim, quer dizer, uma ciência ainda elitista. Eu estou falando da psicologia porque é a nossa profissão. Né? E aí é necessário a gente, também como psicólogo, fazer essa reflexão com qual é o nosso papel, qual é o nosso compromisso social, e como profissão também, né? Ainda é elitista, no sentido da gente ainda estar descolado da demanda, né? Que grita na sociedade. Né? E aí quando a gente fala, é importante, aí você falou, qual é o nome dele? O Ângelo falou também, que é a questão da caridade, né? Você falou sair na rua. Eu faço isso também como pessoa, sair na rua, ajudar a quem precisa de uma roupa, enfim. Isso é importante, significativo? É, né? Isso é muito importante para esse eu individual, porque isso me ajuda a ser mais humano. Mas isso ainda é paliativo, porque as pessoas, elas não precisam somente da nossa caridade, porque a caridade ainda é uma relação vertical, sabe? De alguém que tem, que oferece a quem não tem. Eu acredito que a relação mais saudável em sociedade tem que ser a solidariedade, que é uma relação vertical, né? Eu ofereço, mas eu aprendo com essa pessoa que, sei lá, ela não está com condições financeiras para comprar roupa, eu vou lá e dou. Mas ela tem conhecimento de vida, experiências afetivas que eu não tenho, e eu aprendo com ela, né? Eu engrandeço. E aí a gente precisa também fazer essa reflexão, né? Esse movimento de entender que esse mundo, né, de concentração de riquezas, de concentração, enfim, de acesso, esse mundo onde as políticas públicas, e aqui no caso do Brasil, investimento cada vez menor, esse mundo da corrupção, esse mundo, enfim, onde a gente criminaliza a política, como todo mundo, ninguém prestasse mais. E democracia não existe sem política. Quem já viu o processo democrático existir sem política, né? Se a gente fala que precisamos destruir o processo político, e política no sentido científico, porque a política é uma ciência. Existe uma ciência chamada ciência política. Não estou falando da politicagem que gera corrupção. E a política também é uma perspectiva filosófica. Nós somos políticos, somos seres políticos. Desde criança, a criança, ela na sua essência política, a gente dialoga com ela. Olha, você vai brincar agora, mas precisa estudar. Você quer brincar agora ou quer estudar? Não, vou brincar e depois estudo. Você vai. Isso é uma maneira política de buscar um equilíbrio, né, em relação aos nossos desejos. Exato. Né, que muitas vezes a gente não consegue realizar, e a política é essa ferramenta, né, que faz a democracia acontecer. Então, como ciência e profissão, como sociedade, a gente precisa entender. Ou a gente transforma nossas relações para que elas sejam realmente solidárias, sociais,
ou a gente vai estar aí preso a esse mecanismo do narcisismo, do egoísmo, do individualismo, onde eu acho que eu posso tudo, e quando eu me padeço, Onde eu eu acho acredito, que meu dinheiro posso pode com tudo, né? Eu perfeito. posso porque eu tenho dinheiro, né? Inclusive, a Adriana até falamos isso, né, Neuma, na live que fizemos, verdade, a gente falou muito sobre isso, né? E é Porque importante, assim, a gente como profissional da psicologia, a gente ter o cuidado de não reforçar, sabe? E aqui eu falo como profissional mesmo. O cuidado de a gente não reforçar nas pessoas o sentido de dependência, né? Porque a gente precisa promover nas pessoas, na verdade, a autonomia, né? As pessoas, a gente fala tanto e critica tanto as pessoas que estão dependentes, né, de uma terapia que é única, que é a medicamentosa, que nós sabemos que não é o único Adriana, caminho. Sheila, Adriana, saudade de tu, nega. A gente precisa Vai, entender Vanessa. também que a nossa atitude como profissionais, como pessoa, é fazer com que as pessoas entendam que um discurso que a gente reproduz, uma ciência que muitas vezes é desligada da realidade, onde reforça a culpa da pessoa, né? Para a pessoa estar sentindo aquilo. Sei lá, tem pessoas que não, nesse momento, estão tranquilas e também levam o sentimento de culpa porque estarem tranquilas. Mulher, situação como essa de pandemia, você está tranquila, você não tem coração, não. Você, sei lá, como assim? Como todo mundo tivesse sentido, ter que sentir a mesma coisa. Então, eu acredito que a gente precisa fazer essas reflexões como sociedade. É um fim de uma era, né? É um fim de uma era que a gente precisa construir uma nova relação societária que empodere as pessoas, não que reproduza essa filosofia assistencialista, paternalista, que eu preciso ir lá fazer por ele. A pessoa ela tem também a capacidade, ela só precisa do meio para que isso aconteça. E cabe nós, como sociedade, criar esses meios. E as políticas públicas estão aí para isso, né? Seja a política pública de saúde, a de assistência social, a de habitação. Tudo bem que a gente acha que a gente não usa. Isso é para pobre, isso não tem nada a ver comigo. Eu consigo pagar um psicólogo, né? Eu consigo pagar uma terapia. Bem, mas vulnerabilidade, ela não significa pobreza. Vulnerabilidade, nós estamos na iminência de uma situação de vulnerabilidade, seja emocional, social, política, econômica. Né? Às vezes, João, percebo que o que sustenta muito dentro da nossa subjetável, sim, é perfeito, né? E aí é isso, a gente buscar entender, o Tiago falava em uma prova essa semana, né? A gente precisa criar uma sociedade que entenda que a gente não precisa reduzir o ser humano a uma perspectiva, né? A uma única terapia, né? O ser humano precisa de terapias, no plural, né? E aí a psicoterapia é uma delas. O amigo meu falava esses dias, né? Andar de bicicleta é uma delas. Você arrumar o guarda-roupa, enfim, você se movimentar a partir da sua necessidade, daquilo que você consegue e não se cobrar quando você não conseguir. E é isso. E a psicologia, ela tem que ter esse cuidado, sabe? A gente, como ciência e profissão, a gente não reproduzir, né, esse eu desconectado. A gente precisa fazer com as pessoas, se as pessoas, como eu falava anteriormente, se alguém hoje sofre de uma ansiedade, se alguém sofre hoje de uma depressão, se alguém sofre hoje de qualquer outro transtorno, a gente precisa parar pensar qual é a influência do biológico sobre esse meu sofrimento, qual é a influência do psicológico, social, do espiritual, qual é a influência política, por que não, né? Qual é a influência das questões políticas que a gente sataniza, qual é a influência das questões econômicas, financeiras, culturais, tudo isso adoece, somos nós, somos sociedade, estamos nesse movimento. Então, o cuidado de si, o cuidado do mundo, o cuidado do outro, ele perpassa essa complexidade que muitas vezes a gente não dá conta de elaborar e fica buscando respostas prontas, os coaches, alguém que tutele, alguém que faça por nós, alguém que indique o norte, e a gente vai deixando de ser sujeito, a gente morre. Que é a morte, né, simbólica, mesmo estando vivos, nós estamos mortos porque
dependemos ou de um fármaco, ou dependemos do psicoterapeuta, ou dependemos dos nossos, ou dependemos somente, sei lá, do eu, do esse ego inflamado. E aí eu acho que é esse processo que a gente precisa entender como sociedade. A crise é do cuidado. E o cuidado é um cuidado que precisa ser construído, né? A gente resgatar aquilo que a gente tem perdido como sociedade. E não há outro caminho, não há caminho, não há roteiro pronto. O caminho é fazer essa reflexão, né, daquilo que os nossos já vivenciaram. Porque a gente acha no ativismo da vida que tudo é novo, né? Aí quando você vai falar com seu avô, com a sua mãe, a senhora já passou por isso lá na década de 60? Ixi, você passou por isso? Não tem nada novo, né? A galera da filosofia nos ensina que depois dos gregos não há nada mais novo na sociedade ocidental, né? As crises, muitas vezes, elas são cíclicas, elas são sistêmicas. E a gente precisa entender que nós somos esses sujeitos, né? Sujeitos, aí a gramática nos ensina. O sujeito é aquele que dá ação ao verbo. Não é um sujeito passivo que precisa entender e aí somente fugir, me distrair, né, da realidade. E aí eu termino com Paulo Freire, né? A gente precisa ter a esperança do verbo esperançar. E aí esse verbo esperançar é próximo da realidade. Se a realidade nos adoece, é por ela que também iremos nos curar. Uau! Fechou. Show de bola, mas é isso mesmo, João. É isso, a gente... E aí agradecer, né, desde já, Neuma. Eu que Enfim, agradeço. por essas provocações, por essa troca de pensar, e aí por essa construção, por essa prosa. A gente não está aqui, né, para dar respostas prontas, não é o propósito dessa prosa. A gente está aqui para tentar explicar a partir das nossas vivências e gerar mais dúvidas, né? E mais dúvidas, porque muitas vezes são as questões mesmo, né? A vida é esse questionamento, né? E tem questões da vida que não tem respostas agora. E é esse processo, a vida é esse processo, né? Se você tem uma religião, a religião judaico-cristã nos ensina que esse processo da vida, né? A vida é um dom, né? E eu preciso conhecer essa vida no processo da vida. Não existe eu nasci e estou pronto, né? E aí são questões mesmo que a gente não precisa estar buscando nas farmácias somente, ou nos supermercados, ou nas pessoas, ou nos terapeutas da vida, das respostas. Muitas vezes é a pergunta que dá o prazer de estar vivendo, né? Isso, é verdade. É isso, eu que agradeço, né? Eu quero agradecer a você, principalmente, né, amigo? Você me convidou, né? Eu me senti bem agradecida, de verdade, né? Até porque a gente já fazia um tempinho que a gente não se encontrava. Aliás, não nos encontramos pessoalmente, faz um tempinho já. E quando você me convidou, ai, que bacana, muito bom, João, vamos sim. E agradecer a todo mundo, né, que participou conosco, né, que interagiu, que colocou o seu ponto de vista, a sua fala, do seu modo pessoal, e enfim, eu só tenho a agradecer mesmo, né, muito essa troca é muito acaba que sendo agrega, né, nosso conceito, nossa forma de olhar, né, de aprender também, né? E é só gratidão, tá? Muito, muito Ótimo. obrigada. Agora é o momento da merchandising, né? Você está atuando, está atendendo aonde? Deixa Então, aí. Como é que você está, sua vida profissional? Então, tá bem, graças a Deus, né? Como a gente deu uma pausa, por enquanto eu tô fazendo só os atendimentos Presencial. online, né? Eu atendia lá na Sentire, aí agora eu tô trocando de clínica, né? E possivelmente eu vou começar lá na Integrada, junto com a minha colega Adriana. A Adriana já tá lá, já faz um tempinho. Oh. Aí, oi, diz, João. Coisa boa, então. E aí você está atendendo online, né? Quem quiser buscar informações sobre
atendimentos. Acho que tem um perfil, Atender. né, no Instagram, tem um Tem um perfil. perfil no Instagram, tenho minha página no Facebook, minha página Oh, coisa boa. profissional, e tem um site também, tá? Também tá Eita, lá coisa boa. na minha página do Facebook, tá tudo lá, é só entrar, acessar. Tem número de telefone, de agendamento, tem tudo, João. Perfeito. E você? Quem quiser, né, se disponibilizar a cuidar e continuar numa perspectiva mesmo de um processo, né, de acompanhamento, né, profissional, pode procurar a Neuma, né, como profissional da psicologia. Eu, no meu caso, acabei de terminar uma residência em saúde, né, me aproximei muito das questões das políticas públicas, do diálogo muito profissional, interdisciplinar, e aí eu tenho me utilizado para fazer atendimento clínico também, já que nesse momento a gente não consegue fazer o presencial, né, eu também tenho feito atendimentos online, Online. se me aproveitado, né, como profissional também, como a galera da psicologia, dessa nova modalidade, né, que a gente também está aprendendo a fazer os Exatamente, atendimentos online, né. E eu verdade. gostaria de terminar a prosa com uma canção, começar com canção e terminar Vamos, com ela. vamos E lá. aí eu quero só colocar uma frase do Karnal, né, que ele falou um dia desse, né, Hum, que para viver nesse mundo doido, né, é preciso, ou melhor dizendo, para não endoidecer nesse mundo cão, é preciso a gente ser muito louco para fugir dele, no sentido de enfrentá-lo, né? Então, que a nossa loucura não se torne uma patologia nesse mundo doido que nós estamos vivendo aí e que a gente precisa se transformar. Então, que a gente possa respeitar nossas loucuras, é a loucura no sentido daquilo que nós temos como singularidade, né? A loucura que a gente apressadamente, a gente discrimina, a gente oprime, e a loucura é aquilo que você é na sua singularidade, né? Porque se a gente for falar aqui um dia, a gente pode falar um dia sobre a história da loucura, né? O que é a loucura? É um tema, né? A gente vai aprender que a loucura, dependendo do contexto social, ela não é única, né? Aquilo que é louco pra gente aqui no Brasil, lá no Oriente, é totalmente normal e contrário é verdadeiro. E na história, enfim, aí da humanidade também isso aconteceu. Então a loucura muitas vezes é uma forma da gente oprimir, colonizar e tirar a liberdade do outro de ser aquilo que se é. Porque é louco, né? Quando alguém é diferente, pensa diferente. Que loucura! é Né? verdade. E aí é algo também que o Foucault fala muito sobre isso, né? E eu toco Raul para falar, para que a gente possa valorizar nossas loucuras, a nossa singularidade, valorizar a nossa vida, valorizar também a nossa corresponsabilidade, né, nesse mundo cão e transformar esse mundo em dias melhores, né? Nós somos coautores da existência e se alguém padece, eu também sou corresponsável por esse que padece, porque meu cérebro depende de outros cérebros para poder desenvolver. Então, João Maria, beijo, meu brother. Quem? João Maria, meu brother. Eita, carnal. Vamos cantar? Ah, Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal obrigada. e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Respeite minha loucura, a loucura real. Beijo, Adriana. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou Adriana, faltou tudo. ficar com certeza, maluco, beleza. Obrigada, meu amor. Isso é loucura, isso é utopia, a gente acreditar num mundo mais solidário, num mundo que as riquezas sejam distribuídas de maneira igualitária. Isso. Eu, né, me defino como louco, né? Porque quero E eu acreditar nem que a se gente fala, pode, né, amigo? Eu nem que a se gente fala. pode
transformar essa sociedade. Então, Neuma, muito obrigado pela sua disponibilidade, né, de prosear, de construir aqui novos saberes, né, e a gente sai sempre das prosas diferente de quando a gente inicia. Isso é a arte do encontro, o encontro é isso, né, da Isso. gente se permitir ser afetado, ser provocado, enfim, construir novos saberes, se desligar de alguns pensamentos que muitas vezes a gente acaba repetindo de uma maneira automática, né? Enfim, muito obrigado pela sua vida, né? Pelo dom da sua vida, pela sua disponibilidade, pelo seu sim. E que você continue sendo essa profissional, essa pessoa aí, né? Com a sua singularidade e que tenha a responsabilidade também de acompanhar a vida, a existência, o universo particular, enfim, jardins secretos aí de várias pessoas que confiam no seu trabalho, né? Muito obrigado e tudo de bom aí na sua vida. Obrigada, amigo. Para você também. Tudo de bom, sucesso. Você vai longe também. E vamos sentar para ver as possibilidades aí que você está pensando em começar também a atuar na clínica. Quem sabe a gente não faz uma parceria aí. Ok, vamos dialogar. Tudo é no diálogo. Vamos começar. Vai dar certo. Pronto. E é só para avisar o Beijo. pessoal que está aqui, né, acompanhando, que são seus amigos. Segue, né, esse perfil. Tem o canal no YouTube, onde todas essas prosas vão para lá. Eu vou editar, né? Depois eu encaminho para lá no canal no YouTube. Se quiser rever, tá lá no canal no YouTube. E você que queira prosear também conosco, é só mandar um direct, né? E aí é isso, não tem nada demais. A gente vai falando aqui sobre nossos devaneios, através da arte, através da canção, através de um poema, através de um versinho, de um rabisco, enfim, através de um pensamento, através de um versículo bíblico, como a colega um dia colocou aqui também, enfim, a partir daquilo que nós construímos como humanidade. Então, sinta-se convidado, manda um direct que a gente explica melhor o agendamento, né? Para a gente prosear aqui também. Então, muito obrigado você que acompanhou, o João, a Adriana, o nome do rapaz lá que estava sempre com a Ângelo, gente, o o Ângelo, a Ângelo, a Ravena, Rafaela, a Rafael, deixa eu ver quem está mais aqui para dar um oi. A Rafael, Sidilene, Rafael também, o Rafael Oliveira, Moisés está aqui também. Moisés, meu amigo. E aí, galera, tudo de bom para vocês, uma ótima semana e que a gente continue a se cuidar, né? Nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. E aí eu entendo que nós temos uma cultura do calor, do abraço, do aconchego, do cheiro, e tudo isso a gente sente saudade nesse momento, né? Mas se a gente ama mesmo as pessoas nesse momento, é o momento da gente não fazer isso nesse momento, né? E aí é muito importante a gente fazer tudo aquilo que é orientado, né, pelas autoridades sanitárias. É E é isso. isso, Neuma. Um abração do tamanho da distância de Caicó a Natal. E a gente se comunica, tá bom? Obrigada, beijo. Fique Tudo muita de bom, galera. luz. Boa noite. Beijo, cheiro para todo mundo. Tchau.